Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai analisar o capítulo 343 do mangá. Ainda não a versão oficial do capítulo, mas temos a versão completa. E então vamos fazer uma análise de tudo o que aconteceu na grande batalha de Asta contra Ishika. E também falar um pouco sobre o grande final revelador deste capítulo. E como sempre eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também espero muito que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então assim como a gente viu narrar, o capítulo se inicia com Asta saltando pra trás depois que a Ishika mostrou a sua nova transformação. Então a gente vê que ele imediatamente, como uma forma de se defender, já ativa também a sua forma de anti-magia. Dessa forma, ele acredita que poderá lutar a sério com ela, afinal ele percebeu que a Ishika realmente tiraria sua vida naquele confronto. Pra ela não era apenas um treinamento, ela realmente ficou furiosa pelo que ele havia dito anteriormente sobre o Capitão Yami. Então esse confronto é uma batalha real, e a gente via que a Ishika estava pronta para o atacar. Víamos que ela esticava a sua mão, e então depois disso um novo poder parecia estar sendo formado ali. Ela parecia estar pronta para atacar Asta diretamente. Vemos então já na segunda página deste capítulo que o Asta estava sentindo algo estranho, como se ele estivesse sendo arrastado. Ele estava sendo atraído na direção de Ishika. E então aparentemente descobrimos o que ela realmente estava fazendo. Logo depois disso, Ishika também utiliza sua espada. Ela a levanta prestes a atacar o garoto da anti-magia, mostrando um pouco mais dos poderes que ela adquiriu com essa sua transformação. Um poder que agora revelava pra gente o Yojutsu dela, a sua magia. Nesse momento a gente via que o Asta ele precisava sim contra-atacar o mais rápido possível. Ele já estava utilizando a magia de união, como eu disse, ele havia se transformado anteriormente. E agora então ele retirava uma de suas lâminas de anti-magia, a katana que antes pertenceu ao Yami, para se defender do ataque iminente de Ishika. Ele já estava muito próximo a ela, e ele percebia que ela estava utilizando aparentemente o poder mágico dela, o Yoruyoko, no corpo dele. Dessa forma, ele poderia cancelar aquele ataque utilizando da anti-magia. Asta então age rapidamente e é capaz de parar o primeiro ataque de Ishika, o ataque que seria feito com a espada. Mas isso não a impediu de atingir o garoto da anti-magia, não utilizando sua lâmina, mas utilizando seu corpo. Ela chuta Asta arremessando pra muito longe. Ele passa através de uma cachoeira depois de atravessar vários metros de distância, e depois disso o garoto da anti-magia estava pronto para contra-atacar. A gente via o Asta saindo por trás das águas, a gente via a sua sombra saindo daquele local, apenas a sua silhueta. Porém, ele já estava movimentando a sua lâmina, e então ele utiliza um anti-magia slash lá de dentro, indo em direção a Ishika em alta velocidade. Porém, ela salta aos céus extremamente rápido, conseguindo desviar do ataque inicial do garoto. Isso aparentemente foi previsto pelo Asta. Afinal, logo após o seu golpe, ele também já havia saltado e em apenas um instante ele já estava ao lado de Ishika, a pegando desprevenida no ar, gritando: agora eu venci. Porém, Ishika era mais rápida do que ele podia imaginar e ela consegue utilizar um pulo duplo. Ela foi ainda mais pra cima, fazendo com que o ataque de Asta passasse por baixo. Asta não consegue a atingir e enquanto isso o garoto da anti-magia fica surpreso, ele não esperava por isso. A Ishika então utiliza um outro ataque com seu Yorojutsu. Dessa vez em seus pensamentos ela explicava sua técnica, pensando que as suas habilidades funcionavam melhor com Taijutsu e Kenjutsu, ou seja, habilidades corpo a corpo e também habilidades com a espada. E essa sua magia permitia com que ela atraísse seus adversários, dessa forma criando uma abertura e permitindo que ela o atacasse fisicamente. O mesmo seria feito agora com Asta. Porém, especificamente contra esse garoto, ela ainda criou uma outra forma de utilizar suas habilidades. Ela estava utilizando o próprio poder em seu próprio corpo. Dessa forma, ela se atraía. E assim o Asta não poderia prever os seus movimentos e também não conseguiria atingir. Porém, o garoto da anti-magia também estava obstinado. Víamos o Asta pegando uma segunda espada, dessa vez a destruidora de demônios, e saltando mais uma vez em direção a Ishika e os seus poderes mágicos. Tanto Asta quanto Ishika sabiam de uma coisa: utilizar a magia não seria o suficiente para vencer essa batalha. Afinal, ela estava enfrentando o garoto que era capaz de anular qualquer poder mágico. Então, isso se tornou uma batalha de habilidades físicas. Porém, o principal fator que decidiria tudo seria o Zeten. E a gente sabe que em Zeten, a Ishika tem mais habilidades que o Asta, afinal, ela quem estava ensinando a ele como usar esse poder. E víamos então os dois saltando em direção um ao outro. A Ishika parecia estar indo para trás enquanto a Asta estava avançando em direção a ela. Porém, ela então muda o seu modo de agir. E víamos então a sua fúria em seu olhar ativando o Zeten. Ambos estavam com essa técnica ativada. E as espadas, as lâminas de Ishika também Asta se chocam. Porém, o resultado era diferente do imaginado. Aquele ataque não era o principal fator no golpe de Ishika. E então, já na página seguinte, a gente via mais uma
vez os pés dela atingindo Asta, dessa vez no rosto do garoto da anti-magia, que nem mesmo viu o momento em que a sua adversária havia chegado. Asta foi novamente golpeado e novamente ele foi arremessado pra muito longe. E Chico mandou diretamente pra água abaixo dele. E então, neste momento, após a explosão da água, a gente via ela descendo, dizendo que o Asta não tinha a menor chance. Pra ela era óbvio que ela jamais seria derrotada por ele em uma batalha utilizando o Zeten. Depois disso ela diz Shogun, não é? A pessoa mais poderosa. Vocês chamam de Rei Mago. Olhando o Asta por cima, ela dizia que ele não tinha determinação, não tinha convicção, não tinha poder pra se tornar alguém assim. Ele nunca poderia ser o Rei Mago. E isso então atinge diretamente o Asta, mais dolorido do que os golpes físicos. Asta então, ele tenta se erguer. Ele dizia que conseguia sentir o ki dela e sentia que a raiva que ela sentia por ele e pelo Capitão Yami não era a única coisa, não era apenas isso que ela sentia. E então Ishika parava por alguns instantes e, ficando mais furiosa ainda, ela gritava com Asta, dizendo que aquele garoto não deveria falar com ela, como se ele fosse capaz de entender o que ela sentia. Então, depois disso, a gente viu Asta pensando que ele realmente havia descoberto como utilizar o seu Zeten, e ele estava pronto para enfrentar Ishika testando essa habilidade. Ele pensava que ele precisava atingir 100% do seu Zeten. Se ele conseguisse fazer isso, ele seria capaz de a derrotar. E a gente via tanto Asta quanto Ishika, um ia em direção ao outro, um estava determinado a vencer o outro. Eles estavam buscando o Zeten perfeito e quem utilizasse iria vencer. Víamos então um grande flash, extremamente rápido e extremamente forte. E então percebíamos que os ataques haviam sido parados, o ataque de Ishika e o ataque de Asta. Ambos haviam sido interrompidos por Ryu, e ele apenas olhava para os dois dizendo: agora está na hora de vocês pararem. A gente via então a mudança na expressão da Ishika e ela imediatamente pede perdão, ela começa a se desculpar muito. E o Ryu diz para ela parar porque ela já estava assustando ele. Ele também olha pro Asta e se pergunta se ele estava bem, porque ele estava sangrando. E o garoto da anti-magia começava a pensar um pouco. Ele percebia que ele seria derrotado, ele iria perder ali. Não tinha como ele vencer Ishika, afinal ele não foi capaz de usar o Zeten como ele queria. Se ele conseguisse, ele realmente se tornaria muito mais forte, porém ele ainda precisava de mais tempo. Ele tinha que treinar muito mais para atingir o verdadeiro nível do Zeten. Asta então se preocupa, ele pergunta se o Ryu estava bem, e o Ryu diz que sim, na verdade ele diz que vai passar no Fumito, e aí ele vai realmente ser curado, e vai aproveitar porque vai ganhar comida grátis ali. E depois disso, ele dizia olhando pro céu, então... eles realmente vieram. Vemos então uma pequena passagem de tempo e também de local. A gente então via que do céu alguém dizia: eu só havia ouvido histórias sobre este lugar aqui, eu nem pensei que isso realmente existia. E então percebíamos que era a irmã Lily, acompanhada de 2 outros paladinos. Ela havia chegado à Terra do Sol. E então agora ela está cada vez mais perto de Asta. E o garoto da anti-magia ainda não conseguiu liberar o verdadeiro poder do Zeten. A pergunta é, o que ela foi fazer ali? O Ryu já sabia que isso iria acontecer, afinal ele preve tudo. Porém, ela mandou o Asta de propósito para aquele lugar. A irmã Lily ainda tem alguma consciência dentro de si? O que realmente está acontecendo? Qual realmente é o destino de Asta? Comentem embaixo o que vocês acham sobre isso, suas teorias para os próximos capítulos do mangá. Tô muito ansioso para ver como tudo isso vai se desenrolar. Logo logo a gente vai ter nosso vídeo de previsão, então comentem embaixo suas teorias também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!